fato é que aqui em João capítulo 2, ele recebe um convite para um casamento. E ele vai para aquele casamento. Olha que interessante. Jesus e os discípulos, e junto com a sua mãe, versículo 1 diz que a mãe dele, junto com os discípulos, foram convidados para um casamento. No Minuto com Deus de hoje, inclusive, a gente trata esse assunto. E sabe o que eu percebo? Que esse casal é muito inteligente. Por quê? Porque eles convidaram Jesus para o casamento. Você que está casado, casada, você convidou Jesus para o seu casamento? Ele fazia parte da sua lista de convidados? Você perguntou a ele a respeito do que vinha pela frente, de que realmente aquela era a melhor escolha a se fazer? Isso é um caso tão complexo porque, veja só, a gente lida constantemente com pessoas que estão enfrentando crises nessa área, certo? Crise para lá, crise para cá, e tome crise. E toda vez que a gente enfrenta isso, você percebe que Jesus estava longe daquele casamento. Ele sequer foi convidado. Não? O que acontece é que o que houve ali foi um ajuntamento de pessoas. Pessoas se juntaram. Eu quero que você compreenda aqui nessa manhã o seguinte: existe uma diferença entre você estar junto e você estar casado. Nem todo mundo que está junto está casado. Você está entendendo? Como assim? Eu vou te explicar. O casamento vai além de uma cerimônia, vai além de trocar alianças, vai muito além de morar debaixo do mesmo teto. Por que é que existem muitas e muitas e muitas pessoas hoje frustradas com o casamento e até ficam horrorizadas em ouvir esse nome? Pelo seguinte, porque simplesmente elas decidiram sair de casa. Quantas pessoas, por muito sofrimento em casa, então procuraram uma vítima e vazaram dentro de casa? Só que aí se tornaram pessoas infelizes, fazendo outras pessoas também infelizes. Ontem eu ouvia um relato de uma pessoa, inclusive uma pessoa bem renomada a nível nacional, que passou por essa experiência. Casou muito jovem, foi um casamento mais para uma fuga do que para um casamento, e, ou seja, desandou, a coisa desandou de um jeito absurdo no meio do caminho. Porque, minha gente, essa é uma situação, infelizmente, muito comum. Qual foi a motivação que levou você a ir para o altar? A motivação foi o quê? Foi sair de casa? Foi a beleza? Foi o dinheiro? Foi, enfim, o que levou a ir para o altar? Isso faz toda a diferença. Interessante que aquele casal ele chama Jesus. As cerimônias de casamento não era como hoje, que você dura ali 2 horas, 3 horas e acabou a festa. Naquela época durava dias, eram dias as cerimônias de casamento. E claro, tinha que ter muita comida, a bebida também era muito comum. E aí o que acontece? O vinho, que era um pouco diferente do vinho de hoje, né, era muito usado naquela época, ele chegou um momento que faltou, acabou o vinho. Deixa eu só responder aqui o Edson aqui. Melk, Mateus, Lucas e João, foi escrito na mesma época? Não, em épocas totalmente diferentes. Sendo que o primeiro a ser escrito foi Marcos. Né? Depois provavelmente veio Mateus, Lucas se converte lá na frente, aí ele volta para escrever os relatos do Evangelho. Quando ele escreve Atos, ele vem escrever Lucas, e João foi escrito já. João foi o único que viveu praticamente, há quem diga que 100 anos. Né? Então João foi bem lá na frente que João deixa esse relato. Então foram épocas bem diferentes, Edson. E o primeiro Evangelho escrito foi o de Marcos. Gente, vamos lá. Vocês estão compreendendo? Aquele casal, ele convidam Jesus, ali eles estão já há alguns dias de festa,